Hoje, então, a gente tem mais uma aula aí relacionada às correções das atividades de filosofia, referente, né, aos dias 8 a 25 de junho. Então, a gente vai fazer uma apanhada aí sobre todas as atividades que vocês realizaram nesse período, ok? Saudade de vocês e vamos lá. Então, aqui, pessoal, o gabarito do dia 8/6, né, da aula de filosofia, onde eu passei o vídeo a vocês e pedi para vocês lerem o texto, né, para responder todas as questões, né. A primeira questão, relate os nomes dos principais filósofos da Grécia clássica. Todos esses filósofos a gente tem que entender que são filósofos do período pré-socrático, tá? E do período socrático. E também, né, pós-Sócrates, que no caso é Platão e Aristóteles. Então aqui eu fiz uma apanhada. Os principais filósofos jônicos são Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Coloquei alguns do período pré-socrático. A escola pitagórica tem seu nome derivado do nome do seu fundador, que é o principal representante dessa escola, que foi o Pitágoras, que é um dos filósofos mais importantes nesse contexto, tá? E Sócrates, Platão e Aristóteles. Resumindo, esses são os filósofos dentro do período da Grécia clássica. Quais eram as teorias de Sócrates e quais os seus métodos de ensinar? O método socrático é uma técnica de investigação filosófica, né? Todo mundo sabe que é um método que ele usou, né, na sua filosofia, feita em diálogo, que consiste em um professor conduzir o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores, como a maêutica, a ironia e a aporia, que são os 3 movimentos do Sócrates, tá? Não pode esquecer disso, tá bom? Quem foi Platão e quais foram suas teorias filosóficas? O Platão, todo mundo sabe, né, foi discípulo de Sócrates e um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. No período antropológico, o que é esse antropológico? Da razão, né, onde a razão estava em alta. Iniciado a partir das ideias socráticas, Platão destacou-se por ter lançado a sua teoria idealista e por ter deixado escrita a maioria de seus textos, né, através de conhecidos hoje sobre Sócrates. Platão utilizava-se de longas alegorias para explicar suas posições, levando o interlocutor até a conclusão. A mais famosa dessas alegorias, no caso, é o mito da caverna, que é a filosofia de Platão, né? Vamos voltar lá. A filosofia de Sócrates é a maiêutica, a aporia e a ironia. A filosofia de Platão, no caso, né, as alegorias e o mito da caverna, tá? Explica o que foi esse mito da caverna. Nós vamos estudar, né, o Platão mais profundamente, né, no terceiro bimestre. Aqui a gente está vendo só um pouquinho das ideias dele. O mito da caverna é uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma história criada pelo filósofo, né, consiste na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivemos, né, e que seria necessário para atingir o verdadeiro mundo real, baseado na razão acima dos sentidos. Depois eu vou passar para vocês um vídeo, né, que vai trabalhar de uma forma mais lúdica, né, o que é esse mito da caverna. Ele criou uma história para mostrar que as pessoas têm a possibilidade de sair, né, do mundo da ignorância, tá? Qual era a filosofia de Aristóteles, que é também um dos filósofos da Grécia clássica? Aristóteles, né, foi um importante filósofo grego que defendia algumas ideias, e as principais ideias que existiam 7 graus ou possibilidades de conhecimento. São eles a sensação, a percepção, imaginação, memória, linguagem, raciocínio e intuição. O Aristóteles ele foi discípulo de Platão, né, e a filosofia dele já era um pouco mais complexa, mas mais, como que eu posso dizer, completa. Né? Então, o Aristóteles foi muito importante porque ele criou, né, um movimento que faz sentido hoje na filosofia moderna, que é o empirismo, mas que vocês vão conhecer mais tarde. Como Aristóteles explicava a ética e a política? O Aristóteles, né, ele criou movimentos de ética, né, e de política. Inclusive, ele escreveu um livro muito importante que é chamado A Ética de Nicômaco, que trabalha a ética, inclusive, para o nosso mundo. Né? Foi ele o precursor, o que é isso? O primeiro a escrever sobre ética, né, social. Então, por isso ele é muito importante, principalmente dentro da política. Desde a Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles discursou em seus pensamentos sobre a ética, principalmente a ética de Nicômaco,
sendo essa conduta virtuosa e moral para a busca da felicidade, porque para Aristóteles só podemos ser felizes quando nós seguimos, né, um roteiro de moral e ética, como caminho para o bem individual e de toda uma sociedade, com a ação humana formada por tal consciência. Ou seja, para ter a felicidade completa, precisa que a gente siga as nossas comandas individuais e sociais. Essa atividade, então, já é do dia 18/6, né? Onde peço para vocês também realizar as atividades, né, a partir do texto. Né? Vocês podem perceber que todas as atividades elas estão voltadas para a Grécia clássica, principalmente, né, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. Quem foi Sócrates e quais as duas frases que expressam o pensamento do filósofo? As frases mais famosas dele, né? Só sei que nada sei, tem vários lugares e por trás dessa metáfora existe uma explicação muito complexa. E conheça-te a ti mesmo, que são frases que demonstram que antes da gente criticar e questionar o outro, a gente precisa se conhecer, né? E ter a humildade de entender que nós não sabemos de todos os assuntos, né? Então, isso era uma humildade muito grande do filósofo Sócrates. Ele ficou conhecido como o homem mais sábio do mundo, segundo o oráculo de Delfos, que era um oráculo da Grécia Antiga. Sócrates não escreveu nada, apenas caminhava pela cidade, ou seja, a polis, indagando aos outros sobre as verdades e certezas. Quem indagando é perguntando sobre as verdades e certezas. E seu discípulo mais famoso foi o Platão, né, que foi responsável por imortalizá-lo. O que é imortalizar? Escrever as coisas sobre ele e deixar que nós conhecemos tudo sobre ele. Foi então graças a Platão. E essa ideia de Sócrates, ela né, evidenciada até hoje na filosofia, né, contemporânea, tá? O método investigativo de Sócrates consistia em indagar e em questionar. Explique como funcionava essa ideia de Sócrates. Então, aqui já está falando, o método investigativo dele consiste na indagação e no questionamento. Esse método investigativo consistia em questionar certezas, porque muitas vezes o homem tem certeza de algo, mas para Sócrates, a certeza ela também é duvidável. Por isso ele questionava tantas pessoas em relação ao saber de tudo. A partir de certa ironia, conduzia os diálogos para mostrar que nem ele, nem a pessoa sabiam do que falava. Sua clássica frase é só sei que nada sei, e seu método ficou conhecido como a maiêutica, esse método de investigação, né, onde ele questionava as certezas das pessoas. O que significa o método socrático para parir as ideias? Como uma historinha anterior já tinha contado que Sócrates ele era filho de parteira. Né? A mãe dele era uma parteira, né, que ajudava a trazer vida a esse mundo. Ele achava muito interessante esse método dela e acabou criando, né, um método de parir ideias para a sua filosofia. Né? Para ele, né, as dores do parto, né, que é um desmonte operado sobre as ideias e convicções do interlocutor, através do diálogo e questionamento, né? Que essas dores da gente começar a nos questionar. As dores do parto, no caso, são as primeiras dores. Para nós, a primeira investigação é aquela que mais dói, porque a gente acha que tem certeza de alguma coisa e quando você vê que não é aquilo, você começa a sofrer. Né? A segunda parte, o parto das ideias, a reconstrução do conceito ou aproximação por eliminação. Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. Porque ele achava que esse comportamento humano, né, faz com que as pessoas acabem duvidando daquelas certezas que estão ao seu redor. Né? Isso é muito importante. 4. Descreva as mudanças na filosofia a partir de Sócrates. Com, né, o nascimento da filosofia socrática, vão mudar muitas coisas dentro do conceito filosófico, principalmente aquela questão cosmológica. E a filosofia agora ela vai se humanizar. O que é isso? Ela vai ter mais relação com o real, com o humano. Questões morais e políticas passam a figurar como primordiais para os questionamentos. A razão passa a ser o ponto de partida e a medida da filosofia. Por que isso? Porque lá na filosofia pré-socrática, lá dos cosmológicos, a ideia lá era a água, o ar, a terra, né?
o fogo, aqui não, aqui nesse momento de Sócrates, a razão ela é o pressuposto mais importante. Nesse momento existe uma sistematização racional para a construção do saber. Se volta para a essência daquilo que é essencial para o indivíduo. É o sábio, o amor, a coragem, a justiça, a temperança são modelos aí, né, de humanização, né, e de razão para Sócrates. E finalmente aqui o gabarito do dia 24, né, que vai ser a última aula nossa, né? E nesse momento aqui eu peço para vocês realizarem um texto, né, relatando as principais contribuições desses filósofos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, seguindo esse roteiro. Primeira pergunta: quais os filósofos conhecem? Quais filósofos vocês conhecem? Onde nasceu a filosofia? Quais as contribuições da filosofia para a humanidade? Né? E aí vocês iam relatar todas essas ideias, né, de cada filósofo, criando um pequeno texto. Aqui eu montei para vocês, né, um pequeno texto demonstrando, né, como poderia ficar, mas claro que cada um, né, tem a sua, né, o seu método de fazer. Os principais filósofos do mundo clássico são principalmente Tales de Mileto, Pitágoras, Parmênides, Anaximenes, Anaxágoras, Demócrito e mais tarde Sócrates, Platão e Aristóteles. Então eu comecei falando, né, dos filósofos que você já conhece até aqui, tanto os pré-socráticos quanto os filósofos, né, pós-Sócrates, né, ou perdão, pós-pré-socráticos. E tudo começou na Grécia, né, com o nascimento da filosofia. A filosofia é muito importante para nós, embora muitos não saibam a sua importância, não é verdade? A maioria acha que estudar filosofia é uma bobagem, mas a gente está completamente enganado, porque a filosofia ela trabalha com o conceito humano. Ela nos ajuda a desvendar os mistérios e histórias da nossa existência. O que é isso? Do nosso próprio eu. E compreender o porquê e a razão fundamental para tudo que existe. A partir da filosofia surge a ciência, que é o conhecimento científico por sua própria natureza. A filosofia ela é responsável por todo o desenvolvimento da estrutura política e dos modelos políticos. Olha aí, então, quanto é importante, né? A partir dos filósofos nasce essa questão política, que é muito evidenciada até hoje. Não é essa política que nós conhecemos aqui no Brasil, uma política geral, tá? Mostrando, então, que a importância da política no mundo, né? Ela se deu devido a esses grandes filósofos. Também é responsável pela teoria do conhecimento, toda a argumentação a respeito das razões humanas, e a filosofia estuda o homem e seu comportamento. Isso aqui é importantíssimo. Ó. O que a filosofia estuda? O homem, né, e o seu comportamento. Isso é muito importante, tá bom? E finalizando aí, Aristóteles define o conhecimento como parte da busca pela lógica, ou seja, buscar uma explicação lógica para tudo, né? Desse modo, essa perspectiva parte do pressuposto que todo indivíduo sempre coloca em prática aquilo que sabe, além de afirmar aquilo que não sabe. Porém, sua evolução permite que ele aprenda aquilo que não sabe. O Platão ele vai contribuir para a ciência, né, muito, né, e a filosofia sendo um dos grandes pensadores clássicos a existir. Além disso, vai fundar a primeira academia de ensino, né, do período, as primeiras escolas, né, além de ter uma grande importância em temáticas que são debatidas ao longo do tempo, inclusive no período contemporâneo, né, e na pós-modernidade que nós vivemos, que é a ética e a política. O conhecimento e o questionamento como forma de buscar a razão das coisas. E, finalmente, Sócrates, através dos diálogos, contribui para a ética e a concepção de conceitos como o método socrático e a ironia socrática, sendo junto dos dois citados acima, os três filósofos que estabeleceram a base do pensamento ocidental, então, são Sócrates, Platão e Aristóteles. Espero que vocês tenham entendido. Esse gabarito vai estar no GPA, né? E até uma próxima aula. Um abraço e até mais.